Você está no podcast Relacionamento é Coisa Séria. Meu nome é Edu Baggio e eu sou criador de conteúdo sobre relacionamentos, estudante de psicologia e consultor pessoal para relacionamentos. Se a sua relação não está indo muito bem ou você está passando por um término doloroso, é só me chamar. E cá estamos para o episódio de número 130 aqui do podcast Relacionamento é Coisa Séria. E galera, o tema de hoje é o uso da IA, da inteligência artificial ou AI para os gringos, ou melhor, especificamente do ChatGPT, como conselheiro amoroso, como psicólogo, como um espaço de desabafo e, por que não, como um amigão virtual, né? Ou uma amiga virtual, você que escolhe. Porque já faz tempo que as pessoas entenderam que a ferramenta pode ser um poderoso aliado no trabalho, no dia a dia e também para organizar a mente e os sentimentos. Então, o objetivo de hoje é entender se o uso do ChatGPT como terapia vale a pena ou não, se é seguro ou não, e se já podemos fechar os cursos de psicologia, as escolas de psicanálise e as especializações, mestrados, doutorados e pós-doutorados em psiquiatria e declarar que os robôs agora vão assumir as clínicas de psicoterapia. E aí, tá tudo bem usar o ChatGPT como terapeuta ou é um perigo extremo? E para além de entender se esse uso é moral e correto ou não, hoje eu vou te ensinar a configurar o chat, como fazer perguntas, como interpretar as respostas, quais usos são recomendados e entender se ele substitui a terapia ou não. Tá? No caminho eu explico melhor, já deve ter muita gente assim, tipo, meu Deus, que heresia que esse cara tá falando. Então fica até o final que você vai ter sua resposta e tudo vai fazer sentido, tá bom? Isso aí. Andiamo nessa então, gente, eu quero agradecer, eu recebi tanta mensagem de amor e carinho nesse janeiro, dia 12, né? E foi tão legal, muita gente mandou várias mensagens comentando os vídeos que agora voltaram a ser produzidos no meu Instagram, no meu TikTok, lá no @edu.baggio.psi. Se você quer, o link da minha rede social tá na descrição desse episódio, bem como o link para minha consultoria, se você quiser fazer uma consultoria comigo. E o pessoal elogiou os novos vídeos, obrigado. A gente tem falado muito sobre ansiedade, né, os ansiosos nos relacionamentos. E muita gente comentando do episódio de Natal, que eu dei umas porradinhas aqui, eu sei que eu peguei pesado, mas vocês estão aqui para isso, né? E, gente, não se esqueçam, sempre peço isso, é importante relembrar, porque às vezes eu sempre esqueço, né? Não se esqueçam de seguir o podcast aqui no Spotify, no Amazon Music e também de dar 5 estrelas. Então, vocês precisam seguir, a maioria não segue, e dar 5 estrelas, que é a avaliação máxima para o Spotify entender o Edu vale a pena, tá bom? Entender que esse podcast vale a pena, tá? E esse episódio vai ter uma enquete, então respondam a enquete, também é importante. E quaisquer dúvidas que surgirem, gente, quaisquer dúvidas sobre ChatGPT, sobre psicologia, sobre relacionamento, manda comentário aqui que eu sempre respondo, tá bom? Très bien, seguimos aqui. Bom, esse episódio aqui não é publicidade, mas bem que podia ser, galerinha do ChatGPT. Vocês vão ficar me devendo uma nervosa aqui, né? Porque eu tenho a versão paga, já vou falar sobre isso e porra, se eu tivesse um apoio de vocês seria bem legal. Mas enfim, a gente tá aqui pelo bem da humanidade, pelo bem do coração de vocês, né? E muita gente eu sei que vai pensar assim, né? Principalmente os psicólogos ou estudantes de psicologia, assim como eu, vão pensar assim: meu Deus, que vergonha um estudante de psicologia testar o ChatGPT como terapia, né? Que blasfêmia. Gente, vergonha é não conhecer ferramentas. Quando Freud surgiu também era novidade. Quem que é esse cara? Né? As terapias, quando surgiram os medicamentos, meu Deus, os psicanalistas falaram, ninguém precisa de medicamento, depois a coisa foi evoluindo, ou seja, o mundo muda, galera. Ou vocês acompanham ou vocês ficam para trás, tá? Então, vamos testar a ferramenta. E outra coisa que a gente precisa ser muito honestos aqui, eu com vocês, vocês comigo e vocês com vocês mesmos. Olha, vocês sabem que fumar faz mal. E vocês fumam, né? Tô falando de cigarro. Maconha é outra parada. Mas cigarro faz mal pra caralho. E vocês fumam. Beber faz mal pra caralho. Vocês bebem. Usar muito celular, vocês sabem que faz mal. E vocês usam o celular o dia inteiro, que eu sei. Transar sem camisinha é perigoso. Com quem você não conhece. E vocês transam sem camisinha. Todo mundo já fez isso. Todo mundo já fumou, já bebeu, já usou muito celular, já transou sem camisinha. É perigoso. Então, vocês vão usar o ChatGPT também. Vocês vão usar. Vocês estão usando, tá? Então, já que vocês vão usar, independente do que um psicólogo, um estudante de psicologia ou a gente recomendar, vocês vão usar, tá? Isso é inevitável, não está no nosso controle. Então, que vocês usem do jeito certo. É isso que eu quis dizer no começo, na abertura desse episódio. Vocês vão usar, tá? Então, já que é para fazer besteira ou para fazer coisas arriscadas, vocês façam com um mínimo de responsabilidade, tá? E assim, como é que eu organizei? Antes de eu fazer o episódio, eu organizei lá no meu Instagram
algumas enquetes sobre esse tema, para entender como é que vocês pensam, né? E eu vou aqui apresentar para vocês o resultado dessas 2 enquetes, foi bem interessante. Então, olha só. No final da semana passada eu fiz 4 perguntas no Instagram, lá na caixinha, fiz uma enquete, né? Foram 4, na verdade. A primeira era: tô preparando um episódio sobre ChatGPT como terapia. Você usa o ChatGPT para desabafar? E eram 3 opções. Nada, sem chance, sim, mas pouco, sim, ele me salvou. E olha só, 44% das pessoas, dos meus seguidores, quase 18 mil, disseram que usam mais pouco, já usaram mais pouco. Em segundo lugar, sim, e ele me salvou a vida. E em terceiro, não, sem chance, tá? Então a maioria usa sim o ChatGPT. A próxima pergunta era: e se usa? Então me diz, ele não ajudou em nada? Ou ele deu uns conselhos bem legais? Ou o chat mudou minha vida? E as respostas foram, em primeiríssimo lugar, com 84% das respostas, parece resultado de eleição, as pessoas comentaram que ele deu conselhos bem legais. 13% disse que o chat mudou a vida deles e apenas 3% disseram que ele não ajudou em nada. Interessante, né? Próxima pergunta: e você usa a versão gratuita ou versão paga? Isso faz diferença, é importante, tá? 88% das pessoas diz que usa a versão gratuita, 12% usa a versão paga, beleza, que é um perigo, mas vamos lá. E daí eu perguntei, quanto ao uso, apenas faço perguntas soltas e pontuais, ou eu jogo alguns prints de conversas de WhatsApp, que eu sei que os meus clientes fazem muito isso, ou eu jogo conversas inteiras de WhatsApp e dou contexto. Por que eu fiz essa pergunta? Porque tem gente que só vai lá e joga uma pergunta, você acha que meu namorado me traiu? Olha essa mensagem. Ou você vai lá, tira vários prints da conversa inteira e fala assim, tá vendo aqui, ChatGPT? Meu namorado falou isso, você acha que ele me traiu? E tem pessoas que fazem conversas inteiras e dão contexto, né? Trocam uma ideia, então vocês já vão entender o porquê disso tudo, tá? 64% respondeu que apenas fazem perguntas soltas e pontuais. Isso aqui é um problemão, vocês já vão entender o porquê também, tá? O chat funciona diferente. Com 18% empatado, né? As outras duas estariam, eu jogo alguns prints e eu jogo conversas inteiras. Então a maioria, olha só, o que a gente aprende com essa enquete? Que a maioria usa, mas pouco. Alguns dizem que ele salvou a vida deles, né? A grande maioria já recebeu conselhos legais, bom saber disso. A maioria usa a versão gratuita, ok, isso é bem óbvio, e a maioria faz perguntas pontuais, tá? Então, eu acho que isso mostra, lógico, gente, isso aqui é uma pesquisa, não foi registrada no Ibope, como é que é o nome? Tem um instituto lá que você tem que... Enfim, isso aqui não é ciência, não é jornalismo sério, é só o meu Instagram, mas é interessante perceber como vocês que me acompanham entendem o ChatGPT e usam. E muito obrigado a quem participou, vocês foram muito honestos, deu pra ver pelas respostas que foram muito honestos. E hoje, às 5 horas atrás, eu sei que tá muito cedo, mas enfim, já tá na hora de gravar, eu fiz outras 4 perguntas que eram... olha, essa pergunta aqui é muito foda, muito importante. Você trocou terapia por ChatGPT por questões financeiras, né? E 2 opções, sim foi o jeito ou não, jamais. E 58% das respostas disseram não, jamais trocariam a terapia por ChatGPT. Legal, se isso é verdade não sei, mas é legal, senão que as pessoas percebem que a ferramenta é boa, mas mesmo assim não dá pra sair por aí que nem louco trocando só porque é barato ou é de graça, né? Legal, orgulhoso de vocês, meus queridinhos. Depois, a pergunta era, você já sentiu que o ChatGPT te deu respostas melhores e te acolheu melhor que uma terapia? Porra, essa pergunta foi massa, hein? E eram 2 opções, sim, foi melhor e não, prefiro humanos. E 52% de vocês disse não, prefiro humanos. Para quem não entendeu, não, prefiro humanos, né? Então, ou seja, preferem humanos. E 48% disseram que o ChatGPT foi melhor, tá? Então a maioria prefere ser humano. Terceira pergunta. Teve coisas que você contou pro ChatGPT que você não contou pra mais ninguém? Nem pro seu terapeuta? Eu sei porque eu já fiz isso. Ei, meu Deus, fiquei com vergonha. Vocês não estão me vendo, mas eu fiquei vermelho. Tem um modo anônimo no ChatGPT. Você pode fazer perguntas bem usando a imaginação. Então aqui, ó, 67% disseram que sim, já disseram
segredos profundos sem medo, e 33% disseram que não fizeram isso porque não confiam em compartilhar informações íntimas, privadas, enfim, com a IA, né, com o ChatGPT. Pelo amor de Deus, vocês não vão jogar a senha do cartão de crédito lá, pelo amor de Deus, não façam isso, nem CPF, nem nada. E uma coisa, gente, que muita gente faz, às vezes meus clientes mandam print das conversas de WhatsApp, e falam, joguei isso aqui no ChatGPT, e vai com o nome da pessoa, tipo João da Silva. Quando vocês forem mandar lá o texto, né, o WhatsApp e tal, as conversas, ocultem o nome da pessoa, fala, eu namoro com fulano, ou só o primeiro nome, eu namoro com a Maria, não precisa falar Maria da Silva, Maria da Graça Meneghel, pelo amor de Deus. Nossa, por que a Xuxa veio na minha cabeça? Não sei. Mas eu adoro a Xuxa, tá? Adoro. Gosto muito dela. Eu fiz um vídeo sobre o Senna quando teve o aniversário da morte dele em 2024, quando lançaram a série da Netflix. Eu fiz um vídeo em homenagem ao Senna e a Xuxa curtiu. Fiquei tão feliz. Eu gosto da Xuxa, cara. Seguindo aqui, a última pergunta da enquete era: você já pediu conselhos negativos ao chat, como por exemplo, como me vingar do meu ex, ou como mandar um textão para ele se sentir mal, ou como fazer ele sofrer como eu? E para minha surpresa, 83% de vocês, meus seguidores no Instagram, disseram que nunca pediram para fazer vingança pelo ChatGPT, e apenas 17%, foram cerca de 25 pessoas, disseram que sim, seus anticristos. Cristo perdoava, galera, Cristo era contra... como é que se fala? Vingança. Então, muito interessante, né? Muito interessante os resultados. Por que eu fiz essas perguntas, gente? Para entender como, mais ou menos, o panorama. Tinha mais umas 20 perguntas que eu poderia ter feito, mas aí ia ficar muita coisa, eu ia me perder aqui. Ó, já foi 11 minutos de episódio. Meu Deus. Então, assim, qual que é a parada aqui? O que é o ChatGPT? Por que você usa? E qual resultado você deveria esperar, tá? Alguém aqui sabe? Se você sabe, vou te dar aí 2 segundos para você pensar. Qualquer coisa, pausa o podcast e depois você volta. Você sabe o que significa ChatGPT? Se você não sabe, você está perdendo um bolão. Porque chat em inglês significa conversa, diálogo, bater papo. E GPT, ou GPT, gasolina, petróleo, tatu, significa Generative Pre-trained Transformer. Oi? Transformador pré-treinado generativo, ou gerador de conversa. Puta, não consegui traduzir, meu Deus, que ódio. Vai ser então um chat onde você pode gerar respostas transformadas pré-treinadas. Então ele é um transformer, ele vai transformando, ele tem uma arquitetura boa, uma geração de linguagens e contexto. Devia ter traduzido antes, enfim, fiquei com vergonha. De novo. Então lá, o chat, galera, ele é focado em diálogo, por isso você tem uma caixinha de diálogo. Você parou pra pensar, por exemplo, ontem eu estava fazendo um videozinho aqui para minha família, em que a gente pegou uma foto de um parente nosso que já se foi e colocou numa inteligência artificial para criar um vídeo. E era assim, uma caixa de texto, você dava a instrução, colocava a fotinha e pau, ele fazia o vídeo, acabou. Só que o ChatGPT é um pouquinho mais profundo. Repare, depois que você faz uma pergunta, ele responde e sempre tem uma continuidade, né? Ah, você gostaria de tal coisa? Você quer que eu transforme numa planilha? Você quer que isso aqui? Ou seja, ele está criando uma conversa. E o chat não foi feito para perguntas únicas. Ele é um chat, ou seja, ele é uma ferramenta pré-treinada que gera diálogos. Tá? Então é assim que você tem que usar, é um vai e vem, é preciso desenvolver um contexto, fazer perguntas, corrigir, e lá no final ele sempre fala, não confie 100% nos resultados, porque ele pode errar, tá? Então, ó, generative, por quê? Porque ele gera texto novo, tá? Não só respostas prontas, cada vez que você usa, vem uma coisa nova, mesmo que o assunto seja repetido. Pre-train, né, que é pré-treinado, porque ele treina a partir de vários textos que tem na internet e vários usos. Então, é uma ferramenta que se retroalimenta. Então, tudo que a gente produz na internet, o ChatGPT ele suga, né? Ele absorve e transforma em conhecimento. Aí ele transforma isso. Pô, agora eu vou conseguir traduzir. Então, ele pega toda essa informação da internet e transforma, constrói uma arquitetura boa para entender, gerar linguagem, né? Ou seja, um diálogo, um texto com contexto. Tá? Então, essa é a função. E um detalhe nerd, né?
o que ele vai gerar na próxima resposta depende do que você continuar colocando. Ou seja, o bom uso do ChatGPT não é uma pergunta só, é você trocar uma ideia com ele ali. Umas 2 ou 3 perguntas. Você pergunta uma vez, ele responde, pergunta mais uma vez, ele responde, como se fosse uma conversa de bar. Né? Então é assim que funciona. Ele é feito para conversar e não para consultas soltas. Por isso que quando o pessoal fala, eu faço só uma pergunta e saio, você não está extraindo o melhor do ChatGPT. Você tem que trocar uma ideia. Tá? Então o que é importante? Daqui a pouco eu vou explicar certinho o uso certinho, tá? Como é que faz para você usar. Mas antes da gente entrar no uso, enfim, o que é importante a gente entender, galera? As inteligências artificiais, as IAs vieram para ficar, tá? Vieram para ficar. Então pense, né? É muito engraçado. Uma calculadora não é considerada IA, mas quem tanto critica, não use ChatGPT porque vai te emborrecer, então para de usar calculadora. Para de usar celular para digitar, escreve carta à mão, escreve livro à mão. Né? Pô, por que você vai usar uma máquina de escrever ou um computador Word ou Google Docs? Sabe, ele é uma ferramenta que facilita. E é engraçado, esses dias eu estava lendo um livro chamado As Altas Montanhas de Portugal. Para quem não conhece, é do... Puta, esqueci o nome do cara. Esqueci. Mas é o mesmo cara que escreveu o livro As Aventuras de Pi. Sabe aquele menino que fica preso num bote com um tigre? É o mesmo autor, esqueci o nome dele agora. E é engraçado que nesse livro As Altas Montanhas de Portugal, ele fala mais ou menos dos anos 1920, quando o automóvel tinha sido criado. E é engraçado que no curso de História uma vez, um professor nosso falou assim, vocês sabiam que quando o automóvel foi lançado, a princípio foi fantástico, porque todo mundo andava a cavalo, então imagina o tanto de cocô que acumulava nas ruas, né, pelos dejetos dos cavalos. Cavalo tem que comer, cavalo cansa, cavalo é um animal e tem que andar livre, não tem que ter alguém em cima dele, então era uma crueldade com o bichinho, né? E aí criaram o automóvel e as pessoas não gostaram do automóvel, por quê? Todo mundo falou assim, porra, mas tem que abastecer esse negócio todo dia? Ai, que saco, né? Tem que parar imposto e tal. E esse barulho, porque os carros eram muito barulhentos. Não que hoje tenha melhorado muito, né? Mas... Não, melhorou muito. Mas enfim, ainda tem barulho, né? E teve um artigo que saiu mais ou menos em 1922 que condenou os automóveis porque eles chegavam a velocidades altíssimas de 42 km por hora. Gente, a minha bicicleta chega a 42 por hora. Então o progresso chega e assusta, né? E olha só, muita gente criticou os carros pelo barulho, pela poluição, pela velocidade altíssima. Tanto que, por que as ruas têm a velocidade de 60 km por hora como limite? Porque se você bate o carro a 60 por hora, a chance de você morrer é baixíssima. Sabia disso? Não é porque o Detran olhou para você e falou, hoje é 60. Tem um estudo estatístico para isso. Então, ChatGPT é a mesma coisa. São os automóveis substituindo os cavalos, tá? Não que os cavalos sejam os terapeutas, nem os carros sejam o ChatGPT. Nossa, eu fui muito longe agora. Enfim, os psicólogos vão continuar, tá? E outra coisa, tem também aquele filme Her, com Joaquin Phoenix. Se você não sabe quem é Joaquin Phoenix, é o cara que fez o Joker e ganhou o Oscar, tá? Então, é um filme que o cara se apaixona por uma inteligência artificial que é interpretada pela Scarlett Johansson. Uma atriz lindíssima e tal. E é um filme que realmente o cara já tá ali apaixonadão pela ChatGPT, né? E as polêmicas que vêm junto com o ChatGPT, com esse uso, né? É justamente o seguinte, que o vício no ChatGPT vai retirar da gente a capacidade de pensar. E a minha opinião é dupla aqui, como tudo depende. Primeiro, sim, é verdade. Se você usa demais ChatGPT, você começa a ficar meio preguiçosão mesmo. Que nem a calculadora. Que nem carro. Tem gente que vai pra academia a 2 quadras de carro. Perda de capacidade de andar. Ou a galera lá na minha academia que pega escada. É no 3º andar. Pega escada, pega elevador. Vai de escada, porra, já faz aquecimento. Mas a escada é feia. Feia é preguiça. Então assim, tô julgando, né, gente? Tadinho dessa galera. Podem entrar no elevador, gente, tá tudo bem. Então assim, cada um faz o que quiser. Mas sim, ele pode sim dar uma... se você usa muito para corrigir texto ou para escrever por você, sim, ele vai te prejudicar. Mas, se você usar do jeito que eu vou te ensinar aqui hoje, exclusivamente aqui no podcast Relacionamento é Coisa Séria, sem patrocínio do ChatGPT, sim, o chat melhora quem somos se você souber usar, porque ele edita você para melhor, tá? E lembrar, né, gente? TV já viciou,
celular já viciou, açúcar refinado viciou, política viciou, e agora vocês querem polemizar o ChatGPT, que pelo menos é útil pra caramba, não que o celular não seja. Mas celular a gente sabe que você fica lá no ChatGPT, olha só, o ato falho. Você fica no, como é que é o nome? No Instagram, fica lá no Candy Crush, a gente sabe disso. Na TV você não fica vendo vídeos sobre como melhorar a sua escrita, sobre como ler mais livros. Você fica lá vendo Big Brother, que eu sei. Ou a Odete Roitman, amada Odete Roitman, que saudade de Vale Tudo. Pausa pra aguinha. Fazia tempo que eu não fazia isso, né? Muito bem. Vamos lá. Qual que seria o uso errado, na minha opinião? Não que seja errado, mas eu acho que é um uso pobre da ferramenta. O que seria um uso... como posso dizer? Um uso raso. Já tinha falado isso? Não sei. Mas enfim, é um uso que eu acho que você está perdendo. Por exemplo, uma coisa que muita gente faz no ChatGPT é jogar lá um textão, um e-mail pro seu chefe, um trabalho da faculdade, da escola, do segundo grau ali, enfim, e você coloca assim, você joga o PDF ali e coloca, melhora esse texto para mim. Se você faz isso, você vai se dar muito mal, porque a gente sabe que dá para detectar quando foi usado inteligência artificial. Lógico, as ferramentas de detecção não são tão precisas assim, não podem provar. Elas apenas percebem padrões. Só que eu já fiz vários testes nessas ferramentas e peguei textos humanos, que eu sei que foram feitos por humanos, e joguei lá. Textos do Platão, do Descartes, do René Descartes. Textos de... Você pode pegar um texto do Machado de Assis, joga lá. Ele pode falar assim, tem 10%. Pô, não tinha ChatGPT quando o Machado de Assis escrevia seus livros, né? Então, ele também erra. Mas assim, se você usa só para melhorar o texto, você não vai ter um bom aproveitamento, especialmente na ferramenta gratuita, porque, gente... Ele só vai melhorar o texto, vai ficar tudo um textinho super bonito, perfeito, mas que não foi você que escreveu. Então é pobre, é melhor você trocar uma ideia com ele ali pra dar ideia de como aperfeiçoar o texto, aí você mesmo faz. Você pedir pro ChatGPT fazer o texto por você é perda de tempo, tá? Porque o texto não fica bom. Não fica humano, fica mecânico. Outra coisa clássica, resume esse texto pra mim. Você pode até pedir, mas você pode pedir assim, cara, coloca certinho pra mim em tópicos, né? Organiza os temas, ao invés de simplesmente resumir. Porque às vezes ele resume do jeito que ele acha melhor, né? Então você tem que saber dissecar bem o texto. Outra coisa, né? Você tira o print, manda pro ChatGPT e pergunta assim, o que minha namorada quis dizer aqui? Você só manda isso, né? O print e tal coisa, né? Ou você pega lá o perfil do cara no aplicativo de relacionamento, coloca no ChatGPT e diz o que você achou desse cara, né? Então assim, quando você faz a pergunta só uma vez, ou outro caso clássico, preciso responder meu chefe, né? Tipo, você precisa responder seu chefe, ele te pediu um job na sexta-feira, 5h30 da tarde, e ainda disse que era urgente, que era pra hoje. Como responder de forma não grosseira? Pode até te ajudar, mas cuidado, porque às vezes fica muito mecânico e dá pra perceber que não foi você, especialmente se foge muito do perfil. E o ChatGPT tem um padrão de colocar aquele tração, que a gente chama de traço em inglês, que é o traço do texto que é mais comprido. Se tem muito desse traço, dá pra flagrar, então tome cuidado, tá? Não pega esse print e joga lá. O ideal é você jogar no ChatGPT, trabalhar esse diálogo, leia o texto, ver se é isso mesmo, muda isso, muda aquilo, deixa mais sério, deixa mais comedido, maior, menor, coloque umas piadinhas no meio, então você pode direcionar para que ele se aproxime mais. Então não pegue simplesmente, copia, cola sem verificar, tá? E aí, esse uso raso está levando a uma guerrinha, né, nas faculdades, nas empresas, que é basicamente uma proibição do uso do ChatGPT. Lá no meu curso de psicologia, nossa, os professores odeiam, meu Deus, não pode usar, que a galera usa raso. Se você usar direitinho, eu usei muito para fazer pesquisa, mas muito. Então, tinham vários textos do Freud, jogava o texto do Freud, falava assim, ChatGPT, resume pra mim esse texto. Aí eu lia o texto, comparava com o resumo dele e falava assim, cara, eu tirei as seguintes ideias, você acha que as minhas ideias casam com esse texto? Ele fazia todo um aparato assim, uma arquitetura minha com ele. Aí eu tinha um resumão e aí eu escrevia com as minhas palavras. Então você pode usar de uma forma inteligente. Só que assim, quando eu jogava um texto lá, às vezes, cara, dava 20, 30 diálogos diferentes, não era só uma vez. Então você pode deixar a coisa mais profunda, tá? E agora sim, vamos entrar no como usar o ChatGPT como terapia. Pronto, gente, fiz uma pausa. Nossa, eu tava elétrico, né? Eu percebi que fui dar uma caminhada pela casa e falei, caralho, tô falando muito rápido. Não sei se deu pra perceber, mas... adrenalina. Eu gosto desse assunto. Então tá bom, como usar? Então aqui duas diferenças básicas, tá? Temos o uso gratuito e temos o uso pago.
E eu vou deixar aqui claro, sei que vai chatear muita gente, mas eu preciso falar. A versão gratuita é muito limitada. E a versão gratuita não recomendo para consultoria, que eu digo assim, para terapia, tá? As respostas que você vai ter vão ser muito rasas. Como você precisa desenvolver um diálogo, tá? Dificilmente o gratuito vai te dar espaço. A não ser que você comece num dia, termine no outro, porque ele limita, né, para 24 horas. Então, não daria. Do jeito como eu gosto, não dá. Tanto que eu paguei justamente para entender como que era profundamente. Mas com o gratuito, se você fizer um bom prompt, que é aquele texto, e explicar certinho como eu vou te ensinar a fazer agora, aí vai, tá? Então, a partir de agora, eu vou falar do uso pago do ChatGPT, que é o recomendado, tá? E vocês vão perceber que dá para usar também no gratuito, só com limitações, tá? Por que eu uso a versão paga? Muita gente me critica, pô, mas para que dar dinheiro para esses caras? Vocês não pagam celular? Vocês não pagam Netflix? Vocês não pagam leite no mercado? Vocês acham que o ChatGPT surgiu ali no coração de Deus, puf, saiu. Não tem ninguém trabalhando atrás dele. Então, assim, ferramentas poderosas têm um custo, então acho justo pagar, tá? Mas quais são as condições, então, para um uso inteligente do ChatGPT? Primeiro, personalização bem feita. O que isso quer dizer? Quando você está lá no ChatGPT, no canto inferior esquerdo da sua tela, se você está usando no computador, tem lá o seu nome, é tipo do baixo. Você clica. O terceiro item do menu vai ser personalização. Aqui você pode colocar, por exemplo, ó, tem estilo e tom básicos. Você pode colocar lá. Se você quer uma resposta mais profissional, mais amigável, franca, diferentona, né, mais divertido, eficiente, nerdão, cínico. Nossa, o meu tá padrão. Era pra estar em cínico, talvez. Eu gosto de sarcasmo. Enfim. Tem ali características. Então, se você quer que ele seja mais acolhedor, entusiasmado, listas de cabeçalhos como você quer que use emoji ou não. Até de ativar aqui. Nossa, cara, é muito chato quando ele usa muito emoji. Fica aquele texto cheio de coraçãozinho. E aí você pode dar algumas instruções personalizadas. Então eu coloquei aqui no meu já automatizado. Para ele ser falante e coloquial, eu gosto que ele fale bastante. Tem respostas minhas que, cara, dá umas 2 páginas, tá? Diga na lata sem floreios, então não gosto de ficar enrolando, fala logo, tá? Também tem aqui, adote uma perspectiva visionária. Eu gosto que ele traga uma visão de futuro e algo mais filosófico. Pedir também prolixidade, ou seja, respostas longas, tá? E exemplos diversos para contextualizar. Então, tudo que eu peço, ele traz uma caralhada de exemplo, é muito bom, tá? Aí, você pode ir lá embaixo colocar sobre você, seu apelido, a sua ocupação e mais sobre você. Daí eu coloquei algumas palavras-chave ali, tipo, ó, relacionamentos, psicologia, marketing digital, que eu trabalho bastante, redes sociais, que eu produzo conteúdo, podcast, produção de conteúdo, estratégia digital, organização, disciplina, enfim, tá tudo lá. Só de você fazer isso, ele já fica um pouquinho mais personalizado para você. Só que a personalização do ChatGPT verdadeira é usar bastante, porque ele colha bastante informações sobre você. Aí eu separo as minhas ideias em projetos, que fica lá do lado esquerdo. Então, tem o projeto de carreira, tem o do Irmãos Karamazov, que é o livro que eu estava lendo, que eu terminei ontem. Tô lendo o Conde de Monte Cristo, tem lá também do Conde de Monte Cristo, vocês já vão entender. Aí tem criação de conteúdo, família, enfim, as coisas que eu vou trabalhando, né, para poder desenvolver, tá? Outra coisa, é muito importante no uso que você apresente o contexto. Tá? Então, quando você for fazer uma pergunta ao ChatGPT, não adianta só assim, você acha que meu namorado tá me traindo? Meu namorado não mandou emoji. Meu namorado mandou uma figurinha, o que significa? Não, você explica, olha, eu tô namorando um cara de 42 anos, ele é alto, ele é engenheiro, ele não ganha muito bem, mas é um cara muito carinhoso, estamos juntos há 2 anos e meio, papapá, 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 ou seja, né? E aí assim, estamos namorando, sei lá, há 2 anos, a gente tem uma relação boa, mas de vez em quando ele é um pouco evitativo, e aí semana passada eu chamei ele pra sair, ele sumiu, ficou 8 horas sem falar comigo, enfim, você apresentou o contexto. Então, depois disso tudo, ele mandou essa mensagem, chat, o que você acha? Tuft, ele vai ficar pensando. Às vezes leva uns 4, 5 minutos para vir a resposta, tá? Quando vem, você analisa. Aí ele vai te fazer algumas perguntas. Mas em que contexto você mandou essa mensagem? O que você respondeu já? Aí você percebe. Quando você vê, você fica meia hora ali, tá? Outra coisa importante, quando você for fazer isso, é fundamental que lá no chat, no topo, você escolha o modo de
de inteligência. E eu uso o ChatGPT 5.2 Thinking, que é o pensamento estendido, que é o modo mais fodão. Tem lá o automático, tem o instantâneo, quando você quer uma resposta rapidinha, e tem o modo Thinking, que é o pensa mais para gerar respostas melhores. É esse modo. É modo turbo, é modo Deus. Jesus Cristo na velha. Pau! Cara, tem vezes que eu faço perguntas, fica 8 minutos pensando, mas quando vem a resposta, bro, me surpreendi, tá? Aí, quando você estabelece um diálogo, é bacana você retornar nesse mesmo chat, não cria um novo, você pode continuar no mesmo e falar, olha, conversei com meu namorado, aconteceu isso, ou seja, guarde o chat, porque ele vai aprendendo sobre você. Aí ele consegue realmente te dar alguns conselhos. Tá? Outra coisa, é importante você fazer as consultas, as perguntas em vários estágios do problema. Então deixa o problema evoluir. 1 semana, 2 semanas, você vai percebendo que o chat aprende sobre você. Quer fazer o teste agora mesmo? Se você tem a versão paga ou gratuita, fala assim, abre um chat aí no ChatGPT, pausa aqui o podcast e escreve assim, chat. A minha eu chamo de Sam. Eu falo assim, querida Sam, por gentileza, o que você tem achado das minhas conversas? Quero que você faça um resumão de tudo que a gente já falou até hoje. Quais vocês são meus pontos de qualidades, os meus defeitos, em tudo que a gente conversa aqui. Faz um resumão para mim sobre mim mesmo e traga junto algumas frases de motivação e umas dicas de como eu posso tocar essa semana de uma forma mais produtiva, sendo que você já conhece aonde eu geralmente empeco no meu dia a dia. Pau! E deixa ele pensar. É um tesão fazer isso. É um tesão. Então assim, tem que ser perguntas longas. Lógico, você também não vai botar um textão ali de uma página, porque se também se colocar muita informação ele se perde. Mas se você separar sua pergunta em tópicos, pergunta número 1, por que meu namorado falou isso? Pergunta número 2, você acha que ele foi frio? Pergunta número 3, se foi, por que você... Ou seja, sejam detalhistas, tá? Tem que sentar e fazer com calma. E eu recomendo até usar por áudio. Eu gosto de mandar áudios pro chat. Eles vão mandar áudio gigante, fico tipo 3 minutos falando e puf. Como ele já estava acostumado comigo, com o meu jeitão de falar bastante, vocês já perceberam tanto que eu fiz um podcast, ele tá super... como é que se fala? Calibrado. E agora eu vou usar o ChatGPT com vocês. Eu vou usar um caso que aconteceu. Gente, começou a chover pra caralho aqui em Curitiba, nesse verão louco. Se tiver muito barulho, me perdoem, mas eu tenho que gravar agora, tá? Qual que é o caso que eu vou fazer agora? Deixa eu explicar pra vocês. Então vamos lá, galera. Eu separei aqui uma situação que aconteceu comigo na semana passada para discutir com vocês com o ChatGPT. A gente vai analisar juntos o resultado da versão paga, bem explicadinha. Então vamos ver se vai dar certo de primeira. Eu já tinha feito esse chat com ele, mas eu vou fazer de volta do zero para vocês verem, tá? Então qual que foi a situação? Tá? Não é de relacionamento, é de família. Mas vale a pena pra gente pensar aqui. O que rolou, tá? Eu moro num prédio junto com a minha prima. Não no mesmo apartamento. Eu moro no 4º andar, ela mora no 1º. Tá? Eu brinco que eu moro na cobertura, mas nem elevador tem, mas eu moro na cobertura. E eu tenho um controle da garagem, do portão da garagem. E minha prima também só tem um. E ela tem 2 carros. Eu já falei 500 vezes assim, prima, por que você não faz uma cópia? Ah, é porque é muito caro. Ah, é porque não sei o que. Ok, é 80 pila, é caro? É. Mas cara, se você tem 2 carros, tem que ter 2 controles, pelo amor de Deus. E eu só tenho um porque eu uso na minha bicicleta, vou pra faculdade de volta, vou fazer meus trabalhos e pronto. E é isso, tá tudo certo. Semana passada, então, eu estava na casa dela, 11h30 da noite, estava já de saída, ela estava meio doente, ela não estava achando controle. Ela me olhou com aquele olhar de gato de botas, como quem diz, por favor, salve a minha vida. Ela me olhou e falou assim, Edu, me empresta o seu controle? Naquele instante eu fiquei, ai. Gente, tem coisas que eu não gosto de emprestar, violão eu não empresto, livro eu não empresto, porque não volta. E violão podem quebrar, estourar corda, eu não gosto. Eu empresto panela, eu... dou ovo, depois a pessoa devolve, açúcar, leite, coberta, até jogo de videogame, vai. Mas puta, cara, controle eu uso todo dia. Mas sabe quando você fica sem graça? Eu falei, tá bom, tá aqui, mas me devolva o quanto antes amanhã, porque eu uso. Ela falou, você vai usar amanhã cedo? Eu falei, não, mas eu vou usar no meio da manhã lá pelas 10. Ah, tá bom, eu te devolvo até lá. Beleza. Já voltei, cheguei aqui em casa quase meia-noite, já tipo, vai dar merda. Porque minha prima às vezes dá meio ela dá uma sumida, assim. Assim, eu amo ela de paixão, tá tudo bem, já resolvemos o problema, mas eu já fiquei, cara, esse negócio vai me estressar. Aí eu já comecei a ficar ansioso. E aí eu comecei a me sentir culpado. Porra, eu tô ajudando, por quê? Pô, não custa nada emprestar. Sabe aqueles pensamentos ruminantes de, não, mas tá tudo bem, você fez uma boa ação, ela vai devolver, vai dar tudo certo, pode dormir tranquilo. Cara, aquela noite eu não tive paz. Porra, que merda, né, cara, que saco. O que eu posso fazer, o que eu posso fazer, e nada, e não vinha. Acordei no dia seguinte,
Aí eu entendi a merda, porque ela não tinha. Até as 10 da manhã ela não me procurou. Aí eu mandei mensagem, prima, e aí tal? O controle falou, ai, prima, eu acabei saindo de casa, esqueci de te devolver. Mas daqui a pouco eu tô voltando pra casa tal. No final eles foram me devolver quase 10 da noite, quase 11 da noite. Né? E eu fiquei tipo, por que é tão chato? Porque daí, quando eu vou sair de bicicleta, eu fiquei sem controle, ela ficou com o meu controle, eu tive que sair pelo portãozinho da portaria e sempre me enche o saco quando eu faço isso. Então, eu resolvi o problema dela e criei um problema pra mim. E ela não teve pressa em me devolver, foi isso que me irritou. Aí eu comecei aquele, né, eu sou um neurótico obsessivo, ansioso, e não sei o que, papapá, e culpa. Aí você começa a se sentir chato de cobrar. E você pergunta, e aí, prima, e o controle, esqueci, eu só volto pra casa às 2, eu só volto às 6 agora, eu só vou chegar em casa às 10. Eu já tava verde de raiva. Aí, eu procurei o ChatGPT pra explicar a situação, vou fazer com vocês agora, tá? Deixa eu lembrar, fazer de conta que eu tô bravo. Vamos lá, vai ser por voz, tá? Oi, Sam, tudo bem? Como é que você tá, guria? Então, olha só. Ontem à noite estava na casa da minha prima, tá? Era mais ou menos 11h30 da noite. E ela me pediu o controle da garagem emprestado. Eu só tenho um. O que aconteceu? Eu fiquei sem graça de não pedir, de não emprestar, porque ela estava doente, estava meio gripada, tal, fez aquela carinha de piduncha. E eu não sabia o que fazer. Emprestei. Já são 2 da tarde do dia seguinte, ela não devolveu ainda, tá me enrolando pro WhatsApp e, cara, perdi minha paz. Eu tô ansioso, eu tô impaciente, eu não consigo me concentrar e eu começo a me sentir culpado porque vai ser um problema tão pequeno e não é. Cara, como que eu posso pedir pra ela me devolver esse controle quanto antes e por que isso me deixa tão desconfortável? Pronto, mandei o áudio, ele vai começar a pensar agora. Acho que minha atuação não foi tão boa assim quanto foi o original. Qualquer coisa eu encontro aqui a mensagem original e compartilho com vocês. Nossa, começou a vir. Eu não vou ler a resposta dela porque é gigante. Eu vou tocar o áudio e vamos rolar. Talvez fique meio comprido, mas vocês estão aqui pra isso, né? Ó, tá aqui pensando. Nossa, quanto texto. Cara, é muito legal. E agora vocês vão perceber, eu coloquei uma voz de mulher, porque eu chamo ela de Sam, apesar de ter chamado ela de cara. E é uma voz que pra mim é agradável, tá? E aqui ela vai explicar certinho o que tá acontecendo, qual que é meu desconforto. Porque tá demorando um pouquinho, eu vou pausar a gravação, peraí. Prontinho, ela já respondeu, eu vou tocar o áudio, porque eu consigo transformar a resposta dela em áudio, porque por texto eu não vou ler tudo que é gigantesco e meu tom de voz não é legal. Vamos lá. E já vou te dizer na lata, isso não é pequeno. Pequeno é uma tampa de caneta. Isso aí mexe com segurança, autonomia e limite. Um controle único de garagem não é um favorzinho. É literalmente a chave do teu acesso rotina. Então teu corpo tá reagindo como se tivesse faltando uma parte do teu eu mando na minha vida. Por quê? Tá mesmo. Como pedir de um jeito firme, sem drama e sem agressividade? A regra aqui é mensagem curta, objetiva, com prazo e plano. Nada de justificar demais. Justificativa longa vira convite para ela negociar. Aqui vão 5 opções, do mais suave ao mais duro. Opção suave e direta, open quote. Prima, preciso do controle da garagem hoje. Consegue me devolver até X horas? Close quote. Opção sem espaço para enrolação. Open quote. Ei, tô precisando do controle agora para poder sair, você vai entrar tranquilo. Pode deixar com o porteiro na portaria e me avisa? Close quote. Opção com rota de logística. Ótima, porque tira desculpa. Open quote. Faz assim, deixa o controle na portaria com meu nome e me manda uma foto, por favor. Preciso dele hoje. Close quote. Opção, puxei o limite com educação. Open quote. Eu emprestei ontem, mas como é o único controle, eu preciso que volte ainda hoje. Me confirma o horário de devolução. Close quote. São mais firme quando a pessoa já tá te cozinhando. Open quote. Prima, vou passar aí a X para buscar o controle. Se não der, deixa na portaria até X de X6. Eu realmente preciso disso. Close quote. O macete é esse. Prazo mais alternativa, portarias, confirmação. A pessoa pode estar gripada, ocupada, distraída, ok? Mas enrolar com algo que te destrava a vida, aí não. E se ela vier com ai, calma, ou depois eu vejo, open quote, calma, só preciso do controle hoje, porque é o único que eu tenho. Sem debate, sem tribunal do WhatsApp. Só fato. 2. Por que isso te dá esse desconforto todo e não é frescura? Vou te dar o mapa psicológico da parada. Perda de controle real, não simbólica. Teu cérebro não interpreta como objeto emprestado. Interpreta como minha entrada e saída depende de outra pessoa. Isso é gatilho de ansiedade em qualquer mamífero funcional. B. Violação de limite mais impotência. Você foi gentil,
cedeu e agora o outro tá te mostrando, mesmo sem querer. O teu limite é negociável. Só que você não quer ser o chato, então você engole e o corpo grita, culpa por se priorizar. Você tem um traço bem típico de gente cuidadosa. O medo de parecer egoísta por querer o básico. Só que básico aqui é minha chave, meu acesso, minha rotina. O teu sistema nervoso odeia pendência. Isso é tipo aquela aba do navegador aberta com o som tocando e você não sabe de onde vem. Enquanto não resolve, tua cabeça fica em modo busca, gastando energia. O favor foi feito sob pressão emocional. Ela estava doente, carinha de piduncha e você ficou sem graça. Isso cria uma mistura ruim. Eu fiz porque senti que tinha que fazer. Depois, quando dá problema, você fica preso entre eu tenho razão e eu tô sendo ruim. Resumo. Teu desconforto é um alarme saudável dizendo não gosto quando algo meu essencial fica na mão dos outros. Ótimo. Isso é maturidade, não neurose. 3. Como blindar isso no futuro sem virar uma pessoa dura? 2 frases prontas para você nunca mais cair nessa cilada. Quando só existe um, open quote. Eu te empresto sim, mas eu preciso que devolva ainda hoje, porque é o único que eu tenho. Close quote. Quando você não quer emprestar, open quote. Cara, eu queria ajudar, mas esse eu não consigo emprestar porque eu dependo dele. Vamos ver outro jeito. Você não precisa justificar muito, eu dependo dele, já encerra. E aqui vai uma visão bem adulta. Limite é carinho com a tua paz. Quem gosta de você de verdade não quer te ver inquieto por causa de um objeto. 4. Mini plano de ação agora, para tua ansiedade baixar hoje. Manda uma das mensagens com prazo e portaria agora. 2. Não fica no ping-pong. Bom, aqui ela vai dar... Eu lembro mais ou menos da resposta, ela começa a falar, faz isso, faz isso. Aí... eu comecei a surtar porque minha prima não respondia nem essas mensagens que ela recomendou. O que eu fiz? Mandei uma nova pergunta para ela pra gente poder desenvolver o diálogo. Vamos lá. Oi Sam, obrigado pelas respostas, acho que é isso mesmo, mas qual que é o problema? Eu não tô no controle da situação. Entende? Eu posso mandar essas mensagens, posso colocar um prazo, preciso do controle até as 4 da tarde. Se ela não estiver em casa, ela não tem como me devolver, ou seja, não tá no meu controle essa porra dessa situação. Então assim, por que realmente isso tirou a minha paz, né? Por que eu não consigo deixar isso pra lá? Tipo, ok, é um controle, mas por que eu não consigo simplesmente falar, depois eu resolvo isso? Porque pra falar bem a verdade, o que eu tô a fim de fazer é o seguinte, deixa isso pra lá, compra um controle novo e, cara, nunca mais confio na minha prima pra essas coisas. Mas por que diabos isso ativa tanta ansiedade e me trava o dia? Ela vai pensar de volta. E pronto, ela ficou um tempão aqui pensando, vamos ver o que ela diz agora. Edu, você acabou de descrever o núcleo duro da ansiedade. Não é o controle da garagem, é o fato de você estar temporariamente sem agência. Seu cérebro tá batendo o pé no chão. Se eu não mando nisso, eu não tô seguro. Ele faz isso com uma convicção infantil e tirânica, porque essa parte do cérebro é antiga pra caramba. Vamos por camadas sem psicologuês inútil. 1. Por que isso tirou tua paz de verdade? Porque essa situação junta 4 gatilhos num só pacote. Acesso, segurança, garagem em qual entrar, sair de casa. Isso é o equivalente moderno de cadê minha chave? Quando você perde a chave, ninguém fala relaxa, depois resolve. O corpo entende como risco. 2. Dependência de outra pessoa. Você ficou dependente da agenda dela. Para muita gente, isso é neutro. Para você e para qualquer pessoa mais vigilante, isso é um alerta. Quando eu dependo, eu posso ser ignorado. Pendência aberta, mente com aba travada. O cérebro odeia pendência sem previsão de fechamento. É o efeito Zeigarnik. Tarefas incompletas ficam martelando porque o cérebro quer encerrar o ciclo. Não é frescura. É a arquitetura do sistema. Sua atenção fica sequestrada pelo ICE, fronteira violada. Você emprestou por pressão emocional. Ela doente, mas cara de piduncha. Aí, quando ela não devolve, teu sistema lê, meu limite foi invadido e eu colaborei. Isso gera raiva mais culpa ao mesmo tempo. E essa mistura é ansiolítico 0, gasolina 1000. Resultado, teu corpo entra em modo ameaça difusa. Não é pânico, mas é não posso relaxar. 2. Mas eu consigo mandar mensagem, então por que eu não relaxo? Porque mandar mensagem não devolve teu controle real. Você mesmo falou, ela pode não estar em casa. Ou seja, você tenta agir, mas a realidade responde sem garantia. E a ansiedade é exatamente isso. Ação sem garantia. O cérebro prefere 2 coisas. Controle eu resolvo agora,
Ou certeza, vai dar certo, tá combinado. Quando não tem nenhum nem outro, ele começa a produzir o que ele sabe produzir. Simulações. E se eu precisar sair? E se dela sumir? Essas simulações são tentativas de recuperar agência via pensamento. Só que pensamento não abre portão. 3. Por que eu não consigo deixar pra lá e resolver depois? Porque deixar pra lá funciona quando o problema não mexe com acesso, segurança, não depende de ninguém, não tem risco de te travar na vida real. Aqui tem os 3. Seu corpo não aceita depois vejo, porque ele sente que depois pode te colocar numa situação de impotência real, ficar preso fora, perder compromisso, etc. Mesmo que isso não aconteça, o corpo trabalha por prevenção. Outra coisa, quando você pensa, vou comprar outro e nunca mais confio nela, isso é teu cérebro tentando fazer uma solução total para nunca mais sentir essa sensação. É uma forma de retomar poder. Beleza, eu nunca mais fico refém. Só que o teu sistema não quer só solução prática. Ele quer justiça mais reparo. Eu fui legal e agora tô pagando. E isso, compra nenhuma resolve sozinho. Ramo 4. O que tá te travando mesmo? O nome feio e o nome útil. O nome feio é intolerância à incerteza. Normal, inteligente e ansiosa. O nome útil é sistema nervoso pedindo previsibilidade. E tem um detalhe bem humano. Você provavelmente aprendeu em algum momento da vida que depender de alguém dá ruim, pedir de volta dá conflito, ser firme te coloca como chato. Então teu corpo tenta evitar o conflito, mas também tenta recuperar o controle. Aí ele fica nesse freio e acelerador ao mesmo tempo. Travou. 5. Estratégia de adulto. E assim vai, que o áudio fica bem longo. Tocou 3 minutos e meio e tinham 7 minutos. Ela deu 9 questões. O que eu achei interessante da resposta dela? Primeiro, ela validou o que eu tava sentindo, porque, gente, para muitas pessoas isso é indiferente. Eu prestei o controle, tudo bem, ficar 2, 3 dias usando o portãozinho. Para mim me incomoda, tá? É um saco, porque assim, minha bicicleta é pesada, uma bicicleta elétrica, tem que ir pela saída do lado, aí tem que puxar o portão, eu tô sozinho, me embanando todo, enfim, não é confortável. E se ela me pediu o controle é porque também ela não quer. Um detalhe que eu ocultei dessa história que me deixou maluco, que eu lembrei agora, foi o seguinte: quando eu mandei uma mensagem para ela mais ou menos às 4 da tarde, o que ela respondeu? Ela falou assim: Du, eu não tô em casa, o controle devia estar em cima da mesa, mas não tá, não lembro onde é que eu coloquei. Eu falei, meu Deus, ela perdeu. E ela falou o seguinte: qualquer coisa eu te ajudo a pedir pra um vizinho abrir pra você. Eu falei, não, o que você deveria ter feito é ter me devolvido cedinho e você que não tem controle ou que perdeu o seu, você incomode os vizinhos. Ou seja, além dela não devolver no prazo, ela ainda queria que eu me incomodasse pedindo pra vizinha abrir. E é um saco pedir pra vizinha: tudo bom? Você bate na porta, você tá em casa? Você pode descer no seu carro, botar chinelo, botar uma camisa, que eu sei que tá calor, desce ali na garagem, abre o seu carro, pega o seu controle e abre pra mim, porque a minha prima tá com a porra do meu controle. Então eu tava puto. E assim, por que eu trouxe esse exemplo? Porque parece bobo, mas eu conheço muitas pessoas que também se irritam quando emprestam alguma coisa e não devolve. Então assim, o que eu gostei da resposta dela? Ela validou que realmente é complicado, que isso tira do sério porque eu perdi o controle literalmente da situação. A minha prima não considerou que, poxa, ela pegou emprestado um controle, a gente sabe o quanto é desconfortável ficar sem controle ou sem a chave de casa. O que você faz quando você empresta algo assim? Você pega, usa e devolve no dia seguinte o quanto antes. E ela negligenciou, ou seja, o problema dela já estava resolvido. Ela foi um pouco egoísta. A gente já conversou sobre isso, tá tudo bem, já dá uma risada da história, tá? Mas eu saí do controle justamente porque eu percebi que ela não se importou com o fato de que ela tinha resolvido o problema dela e criado um pra mim. E ainda mandou eu falar com os vizinhos, sendo que quem tem que fazer isso é ela e não eu. Né? Então eu fiquei naquela dúvida. E gente, isso acontece todo dia com todo mundo. Então por que o ChatGPT foi importante para mim? Ela mudou minha vida? Não. A Sam, o ChatGPT, deu uma solução definitiva? Acalmou minha ansiedade? Não. Mas por que para mim foi importante? Eu me senti acolhido, eu me senti respeitado, eu entendi que eu não estava tão neurótico quanto eu imaginava, que realmente isso irrita e que a situação não ia ter solução. Então, o que aconteceu? Eu falei, bom, ok, não empresto mais o controle pra ninguém, porque é muito importante. Falei, se você quiser, você me chama, eu desço lá pra você e volto, mas eu não vou entregar o controle na sua mão, tá? E eu entendi também que a vida é imprevisível. Mas o importante também foi o seguinte:
a gente não conseguiu fazer ela devolver no tempo, eu continuei um pouco ansioso, mas pelo menos eu consegui desabafar com alguém e percebi, ok, meu problema realmente é sério e dá pra dar uma relaxada. Tá? Então, para mim, o importante foi o quê? A suavização do drama e não a resolução completa do drama. Então, acho que esse que é o importante que a gente tem que pensar. Ele entra como uma muleta, como um apoio, como um suporte leve, porque foi muito melhor do que quais outras opções eu tinha. Pressionar minha prima, brigar, perder meu dia pensando nisso, eu poderia xingar minha prima, eu poderia romper o relacionamento com ela, eu poderia ficar mandando um monte de mensagem, cadê, quando pegasse, falar assim, nunca mais falo com você, enfim, eu poderia ter levado isso para um lado muito mais grosseiro. Quando deu 10 da noite, tocou aqui a campanha fala do desculpa, tá aqui seu controle e tal, beleza, demos risada, mas ficou aprendizado. Então assim, eu acho que foi importante porque eu consegui desabafar, eu consegui ver alternativas e não fui impulsivo. Então acho que vale a pena pensar nesse tipo de cenário, tá? Então assim, outras dicas de uso que vocês podem fazer, né? Então assim, eu acho que o ChatGPT ele é ótimo quando você, por exemplo, terminou uma relação e ninguém mais aguenta falar com você. Ninguém mais aguenta ouvir você desabafando sobre aquele assunto. O que você faz? Né? Eu acho importante usar o chat para descarregar. E você vai perceber que depois de um tempo falando do mesmo assunto, ela começa a repetir as respostas. Ela vai sempre falar assim, faça uma respiração assim, dê uma volta na quadra, faça atividade física, alongue, leia um livro, tal. Chega uma hora que ela fica repetitiva, que realmente é o limite da ferramenta. Tá? Outra coisa que eu acho que vale a pena, né, você usar para perfis de app em relacionamento. Você pode realmente pegar lá o perfil, viu uma gatinha, um gatinho, joga lá, o que você achou dessa pessoa, como que eu puxo o primeiro assunto, geralmente é o cara que tem que começar a conversa, então você pode pedir esse tipo de orientação, analisar o contexto das conversas, amenizar conversas, dar uma mega resposta quando você está com pouco tempo, desabafos, enfim. Eu só recomendo você não usar para vingança, hate mail, né, que é textão, ou para decifrar seu parceiro ou parceira, ou ex-parceiro ou ex-parceira, porque vingança, o próprio chat fala assim, acho que não recomendo que você faça isso, não mande isso, olha, eu não vou escrever um texto agressivo, ele tem um filtro para isso, tá? Um filtro ali, uma censura, digamos assim. Então, quais são as limitações que eu entendo do chat que não dá pra gente confiar 100%? Primeiro, ele se repete, tá? Outra coisa que eu não vou ter tempo aqui, mas ele se contradiz, tá? Já aconteceu de eu falar assim, olha, o que você... Esse dia eu tava organizando meu LinkedIn, nossa, tava juntando teia lá já. Aí eu falei, o que você acha dessa foto aqui? E ela falou assim, nossa, essa foto tá ótima, tal. Aí um tempo depois eu tirei um print da minha página do LinkedIn, joguei lá e ela criticou minha foto, sendo que ela já tinha elogiado minha foto no dia anterior. Fiquei, Então ela se contradiz em alguns momentos, então depende do contexto que você está criando. Então às vezes vale a pena usar o mesmo chat para continuar o assunto do que criar um novo, tá? Ela não vai conhecer seu contexto inteiro, por mais que você fale, ela tem limitações. E, por exemplo, teve horas que ela me passou algumas recomendações do que eu deveria escrever para minha prima, que claramente eu não escreveria. Tinha horas assim, me entrega até a hora X e me tira uma foto. Meu Deus, você acha que eu prima tinha foto do lugar? Não. Então assim, nem sempre as sugestões são perfeitas para o seu caso, mas ajuda muito, tá? Outra coisa, o chat não está na sua frente para analisar reações, emoções, não analisa o tom de voz. Eu já mandei áudio chorando, eu já mandei áudio dando risada e ela não percebeu. Um falou assim, nossa, vejo que você está feliz, nossa, vejo que você está triste. Não, é só pau e só tipo, pau, tá aqui a resposta. E também ela não vê os seus olhares, né? Não tem troca de olhar, acho que isso que só a terapia tem. Então, o objetivo do uso é um acolhimento. E um detalhe vocês vão perceber, você já deve ter percebido, ela quase sempre vai ficar do seu lado, tá? Já fiz esse teste, ela só vai ficar contra você em questões morais. Não vingue, mandei aqui um textão falando que a minha ex-namorada é uma vagabunda, que eu quero que ela sofra do que eu sofri. Ela falou assim, olha, eu não enviaria essas palavras, não com esse tom, posso escrever de uma forma mais suave e tal. Mas geralmente vai ficar do seu lado. Mas você percebeu ali que ela falou, olha, você é um cara ansioso, porque ela sabe que eu sou uma pessoa ansiosa, que eu compartilho isso bastante com ela. Outras situações de família que já me tiraram do sério, vocês sabem como é que é a família. Então ela conhece meu histórico, e não foi a primeira vez que eu falei sobre família. Então é importante vocês falarem várias vezes sobre o assunto. Cria lá uma pastinha para fazer isso, tá? Então qual que é meu veredito? Chat como terapia. É sim uma ferramenta de auxílio. Então eu consegui
acalmar a questão do controle, lógico, não zerou minha ansiedade, eu não deixei de ser uma pessoa ansiosa, não mudei minha prima por causa disso, ela não devolveu o controle no tempo que eu precisava, mas ao longo do dia eu me senti um pouco menos irritado com a história e aprendi que realmente tá tudo bem ficar puto quando alguém pega o seu controle e não devolve no tempo que você precisa. Porque eu acho desrespeitoso, porque se fosse comigo eu teria devolvido o quanto antes. Aliás, eu nem pediria, eu bateria no vizinho, sendo que ela deveria ter feito isso. Então acho que ela aproveitou muito da minha gentileza, mas devolveu de forma grosseira. Acho que ela não foi recíproca na relação. Então, falei, ok. Não sou louco, entendeu? E não substitui terapia, tá? Eu acho que assim, se você tem terapia, você faz terapia, vale a pena até você compartilhar as respostas com o seu terapeuta. Olha, falou isso aqui, o que você acha? Pra você ter um... Porque assim, gente, eu estudo psicologia, eu uso a ferramenta há muito tempo, eu crio conteúdo, então eu estou um pouquinho mais habilitado para lidar com as respostas. Talvez vocês não estejam, tá tudo bem. Então compartilhem com o psicólogo essas coisas todas, tá? E eu acho assim, também tem momentos que você tá sem grana, quer fazer uma terapia, vai te dar uma força, ou às vezes você precisa de mais de uma sessão por semana, já fez 2, ainda quer desabafar, quer só ficar falando. Às vezes eu chego pro chat e falo assim, cara, só quero que você diga coisas pra eu me sentir relaxado e positivo. Pá, ele manda textão de 12 minutos, eu fico escutando, só pra me relaxar. Então, tem sim uma oportunidade aí para vocês usarem, tá? E outros usos que eu recomendo de ChatGPT para vocês. Casting para livros é uma coisa que eu faço muito. Então, sabe, vou começar a ler Conde de Monte Cristo. Separei 5 atores para representar os 5 principais personagens do livro. Trabalhos acadêmicos, né? Pesquisa mais esboço de texto. Bate-papo casual. Às vezes eu gosto de só ficar batendo papo. O que você acha de tal coisa que aconteceu na política? Você viu que o Wagner Moura... Wagner Moura ganhou o Golden Globe, né? O Globo de Ouro. O que você acha? Ou esses dias eu pedi para ele relacionar o Conde de Monte Cristo com o livro As Mil e Uma Noites. Porque As Mil e Uma Noites influenciou o Conde de Monte Cristo. Ele trouxe toda uma análise e tal, foi bem legal. Dicas para cuidar de planta, criar imagem, então tem muita coisa para fazer. Então qual que é a conclusão que eu chego aqui? O ChatGPT não substitui e nunca vai substituir a qualidade da terapia porque é um humano com um humano. Então assim, quando que eu recomendo? Para desabafos, como eu fiz agora com a questão do controle. Quando você está realmente muito dolorido e ninguém mais aguenta te escutar. Quando você quer simplesmente botar algo para fora, um segredo. Tem o modo anônimo ali, que você consegue ter chats que não vão ficar no story. Então, sei lá, teve uma transa que foi ruim, sofreu uma violência de alguém e você tá com muita vergonha de falar, coloca ali. Enfim, vai de cada um, tá? Diz o chat que essas informações não vão. Mas, gente, em tempo de internet não existe privacidade, então eu nem esquento com essas coisas. Então eu acho importante assim, se tá sem grana, quer usar o ChatGPT, use. Tá fazendo terapia e quer desabafar um pouquinho mais, tirar algumas dúvidas, tire. Mas não leve aquilo como verdade absoluta. E lembre-se que ele vai te colocar muita bola pra cima. Então cuidado pra você não achar que você é o rei da cocada preta, tá? Nem sei se eu posso usar essa expressão, perdão, gente. Mas enfim, você é o dono da porrada toda. Então assim, usem, mas com moderação. Isso aí, o episódio ficou longo, mas precisava. Espero que tenha ajudado. E contem pra mim aí os relatos de uso que vocês fizeram do ChatGPT pra gente discutir por aqui, tá bom? Beijos!